Na Bahia, o AVC é a principal causa de mortes em mulheres de meia idade, ou seja, entre 35 e 58 anos. Isso porque elas estão cada vez mais compartilhando os maus hábitos que antes eram comuns entre os homens, como bebida, cigarro e o estresse. Para saber outros detalhes sobre essa doença, veja uma entrevista com a cardiologista Lucélia Magalhães. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, nós estamos aqui com dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que nos informa que um número maior de mulheres internadas com problemas circulatórios e cardíacos do que homens. Então a gente vai conversar agora com a doutora Lucélia Magalhães, que é cardiologista, e a primeira pergunta que eu vou falar para ela, doutora, por que esses dados são dessa forma? Existe realmente um número maior, ou o homem de repente não se interna, não se cuida? Por que o principal motivo ou os principais motivos desses números? Tudo bom com a senhora? Tudo bom aos telespectadores. Esse é um fato, realmente o internamento por doença cardiovascular, se você for fazer uma avaliação dos leitos, tem mais mulheres do que homens. A razão exata a gente não sabe. Uma das possibilidades é, primeiro, que as mulheres procuram mais o atendimento hospitalar do que os homens. Elas se submetem mais a um internamento do que os homens. Segundo, a terceira razão é que os homens estão muito ligados, eles sabem que a doença do coração é uma coisa frequente, é uma coisa muito presente na vida deles. As mulheres não. As mulheres têm a ideia de que o problema na mama, o problema no sistema reprodutor, o problema do útero que é o seu foco. E às vezes, quando elas vão ao serviço de emergência, elas vão numa situação de que alguns dias já estão com uma evolução de um AVC, de um derrame ou de um infarto agudo em evolução. Outra razão é que as mulheres também, elas são menos ligadas na questão vamos dizer assim, do fator de risco. Hoje as mulheres estão fumando mais, elas estão mais sedentárias, elas estão comendo pior e o pior, estão extremamente estressadas, assumindo as posições masculinas. E os homens, de uma certa forma, estão diminuindo o número de fatores de risco. Eu acho que essa é uma das hipóteses para a presença nos hospitais de internamentos por doença cardiovascular mais nas mulheres do que dos homens. O começo disso tudo pode ser uma hipertensão desconhecida ou descuidada, doutora? Você tocou num ponto importante. A Bahia e Salvador, a causa primeira de morte em mulher de meia idade jovem é o AVC. E as mulheres na Bahia, talvez pela questão da etnia, tem muito miscigenação, muitas mulheres negras, elas têm uma hipertensão mais resistente. E por serem muitas delas pobres, têm pouco acesso e uma prevenção do ponto de vista de AVC menor. Então isso faz com que essas mulheres tenham mais AVC e tenham uma morte precoce. Bom, os homens geralmente cuidam do coração e cuidam também da próstata. A mulher já tem o sistema reprodutor, já tem a mama e agora também o coração. Mas por onde aparece? Quais são os primeiros sintomas? Esses sintomas aparecem diferentemente dos homens e das mulheres? Pode explicar, doutora, por favor? A manifestação clínica, quer dizer como a doença aparece nas mulheres, em muitas delas é completamente diferente da clássica dos homens. A descrição do infarto agudo do miocárdio, por exemplo, foi feita entre homens. A grande maioria dos estudos, aquela dor em aperto, atrás do tórax, irradiando para as costas, irradiando para os membros superiores. Às vezes na mulher ocorre como uma dor no estômago e às vezes no abdômen. Às vezes ocorre com a sensação de náusea, de vômito. Algumas mulheres têm um mal-estar inexplicável. Às vezes tem um mal-estar ao despertar e que são manifestações muito pouco sugestivas da clássica doença do coração clássica. E aí, às vezes, demora de procurar um atendimento, o próprio médico na emergência não se dá conta, chamar atenção não só para a questão de beleza, nem para a questão só social, mas a questão do reconhecimento precoce dessas doenças do coração, que é muito comum em mulheres, mas às vezes é muito difícil de diagnosticar. Bom, então alimentação, uma atividade física moderada, de acordo, e sempre a visita ao médico, né, desestressar, acompanhamento, são sempre conselhos que são sempre, digamos assim, úteis para as mulheres e para os homens também. Isso, especialmente para as mulheres, duas coisas eu chamaria a atenção. A diabetes, que quando presente nas mulheres estragam muito as artérias do coração, e o cigarro.
Hoje as mulheres estão fumando mais do que os homens, principalmente as mulheres jovens. E isso é muito ruim para as coronárias. Então, alertar as mulheres que cigarro e obesidade levando ao açúcar aumentado no sangue não combina com mulheres longevas, saudáveis e felizes. Bom, estão aí as dicas de uma especialista, de uma profissional, doutora Lucélia Magalhães, ela que é cardiologista. Muito obrigado, doutora. Até uma próxima oportunidade e vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. Obrigado, doutora. E atenção, você que mora nos municípios de Itaparica e Veracruz. A Embasa informa que o fornecimento de água será interrompido amanhã a partir das 5 horas da manhã. A manutenção em uma adutora é o motivo da interrupção. O abastecimento no local será regularizado gradativamente na noite desta terça-feira. Autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. E se eu fosse uma autoridade por um dia, eu seria uma ministra da educação. Porque a educação no Brasil geralmente está totalmente uma calamidade, né? E eu faria várias coisas, inclusive o nível do colégio particular e o colégio público é bem ruim, então teria que ser igualado, direitos para todos, principalmente nas faculdades, né? Cursinhos profissionais e tudo. Valeu, Cíntia, por participar aí do nosso quadro. Depois do intervalo tem os lances de Bahia e Vitória em mais uma rodada do Campeonato Baiano.